Fala, meus queridos, trazendo aí mais um probleminha do ITA aí para a gente resolver. Vamos lá. Considere que num tiro de revólver, a bala percorre uma trajetória retilínea com velocidade v constante, desde o ponto inicial P até o alvo Q, mostrado na figura. O aparelho M1 registra simultaneamente o sinal sonoro do disparo e do impacto da bala no alvo, o mesmo ocorrendo com o aparelho M2, sendo Vs a velocidade do som no ar. Então, a razão entre as respectivas distâncias M1 e M2 em relação ao alvo Q vai ser quanto? Então, olha só, para a gente resolver esse problema, a gente vai partir dessa informação que eu vou marcar aqui no texto agora, que ele fala, o aparelho M1 registra simultaneamente o sinal do disparo e da bala no alvo. O que acontece? Ó, a arma está aqui no ponto P. Vou marcar aqui a arma aqui no ponto P. Ela vai disparar. Quando dispara, o som vai chegar aqui no M1. Isso vai levar um tempo para acontecer. E esse tempo tem que ser igual ao tempo da bala bater lá no ponto Q, e quando bater lá, vai sair o som do disparo batendo lá na parede, né? No seja lá o que for. E aí esse som tem que voltar para o M1. Esses tempos têm que ser iguais. E é isso que vai ajudar a gente a resolver esse problema, tá bom? Então, olha só. Eu vou escrever aqui o tempo sendo igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Então, vai ser isso aí que a gente vai usar para matar, tá bom? Então, olha só. O primeiro intervalo de tempo aqui... antes, né? Vai valer a pena escrever as distâncias aqui, ó. De P a M, eu vou chamar de A. De M aqui, eu vou chamar de B. E de Q a M, eu vou chamar de C, para poder ser as minhas distâncias parciais ali. Então, o que acontece? Ó, o tempo nesse primeiro ponto aqui, ó, que é para o som sair do ponto P e chegar no ponto M, eu vou escrever da seguinte maneira. Distância A dividido pela velocidade, que vai ser a velocidade do som, beleza? Eu vou marcar isso aqui embaixo. Então, ó, A dividido pela velocidade do som. Isso aí vai ser um tempo necessário, beleza? Isso tem que ser igual ao quê? Aí é aquele outro momento que eu falei com vocês, ó. A bala vai fazer toda essa distância, que é pegar o A mais o B, vai bater lá no ponto Q, e depois o som vai voltar aqui para o M. Então, como que eu vou escrever isso aí? Agora, ó, vou apagar aqui rapidinho. Eu vou ter o seguinte, esse primeiro intervalo de tempo da bala chegar no ponto Q, eu vou escrever como A mais B, que seria a distância, dividido pela velocidade da bala. Isso aí, a bala vai do ponto P até o ponto Q. E depois, o som tem que fazer esse caminho aqui, ó, voltando. Então, ele tem que fazer com a velocidade do som a distância B, mais a distância B dividido pela velocidade do som. Agora sim. E esses intervalos de tempo têm que ser iguais. Então, aqui eu vou escrever A mais B dividido pela velocidade da bala mais B dividido pela velocidade do som. Então, tá aí essa nossa primeira relação. O que acontece? O exercício, ele quer que a gente calcule essa distância do B, né, que seria esse pedacinho aqui, vou botar de vermelho para facilitar, ó. O exercício que é a razão entre a distância do M1 para o Q e a distância do M2 para o Q. Então, o que o problema quer, na verdade, é que a gente acha uma relação ali entre a letra B e a letra C que eu marquei nesse exercício. Tá vendo que esse A ele fica solto? Ele não interessa para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa linha aqui embaixo e vou isolar o A, porque isso vai me facilitar. Porque eu quero a razão entre B e C, então o A não faz parte. Como vocês podem ver na múltipla escolha, ó, não tem letra A em lugar nenhum. Então, esse A ele vai ter que sumir em algum momento. Tá? Então, vamos criar uma relação aqui para o A. Essa fração aqui, ó, eu vou quebrar ela com dois denominadores de VB. Então, eu vou escrever A sobre VS. Esse termo eu já vou jogar para o outro lado. Menos A sobre VB. Isso vai ser igual a B sobre VB mais B sobre VS. Então, eu peguei esse cara aqui, ó, e quebrei ele com dois denominadores de VB. Tá? Então, ficou A sobre VB mais B sobre VB. Aí, o A sobre VB eu joguei para a esquerda. Beleza? Eu agora vou resolver esses dois pedacinhos. Então, eu vou multiplicar os denominadores e multiplicar cruzado. Multiplicando os denominadores, vou botar de azul para facilitar, vai ficar VS, que multiplica VB. E em cima, o A eu já vou colocar em evidência. Então, A, que multiplica. Aí vai ficar VB menos VS, uma vez que o VB vai multiplicar para cá e o VS vai multiplicar para o outro lado. Então, ficaria
AVB menos AVS. Colocando A em evidência, a gente fica com esse termo que está aí, beleza? E do outro lado, eu vou ficar com VB que multiplica VS, então VB, VS, e em cima vai ficar VS que multiplica o B, então seria BVS, vou colocar o B em evidência, mesmo processo que eu fiz do outro lado, vai ficar VS mais VB. Como vocês podem ver, ó, no denominador aparece o VB-VS ou VS-VB, na multiplicação a ordem é irrelevante. Então eu posso cortar. E eu vou escrever agora esse A em função do B. O A vai ser o quê? B que multiplica VS mais VB dividido por, olha o que ficou do outro lado, VB menos VS. Então, VB menos VS. Beleza? Então, essa foi a primeira etapa do nosso exercício. Agora, a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu tenho que olhar em relação ao M2. E aí, o que acontece? Ó, vou apagar esse pedacinho que está aqui, inicialmente, para a gente analisar lá o M2. No M2, aqui as letras eu vou manter, A, B e C. A bala vai ter que percorrer esse caminho, né, de fazer o A, fazer o B, e o som vai fazer esse caminho, que seria o caminho C. Então, a bala sai do ponto P, vai percorrer A e B, vai bater lá no Q. E aí, o som de Q vai chegar lá no M. E, ao mesmo tempo, a velocidade do som vai direto do ponto P para o ponto M. Então, como é que vai ficar a mesma ideia de tempos que eu usei nessa primeira etapa, agora para o M2? Primeiro, essa distância que está aqui, ó, vocês podem ver que a gente fecha um triângulo retângulo, né? Fechando o triângulo retângulo, para o cálculo da hipotenusa, que seria o ângulo oposto ao 90 graus, eu teria que fazer Pitágoras. E aí Pitágoras vai ser o quê? A raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então, esse cateto aqui embaixo seria A mais B. E o cateto ali em cima é o próprio C. Como é que vai ficar essa brincadeira? Raiz quadrada de A mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse pedacinho aí, ó, vai ser a hipotenusa, que vai ser representado ali o caminho que o som vai estar percorrendo. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, o nosso tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, como é que vai ficar a nossa estrutura? Vamos escrever aqui embaixo. Primeiro, o intervalo de tempo do som. Então, eu vou ter o deslocamento, que vai ser raiz quadrada de A mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso aqui é a distância que o som vai percorrer. E isso dividido pela velocidade do som. Isso tem que ser igual. Aí agora é o caminho da bala mais o caminho do som. Em relação ao caminho da bala, a gente vai ter A mais B dividido pela velocidade da bala, que é o quanto que a bala vai percorrer, e isso dividido pela velocidade dela, para eu ter esse intervalo de tempo. Mas, agora, o outro intervalo, que vai ser o tempo para o som sair do Q e chegar lá no M2. Qual vai ser a distância que ele vai percorrer? C. E a velocidade é a velocidade do som. Como eu tenho essa raiz quadrada aqui, a melhor forma para resolver é elevar os dois termos ao quadrado, né? Os dois lados aí eu vou estar elevando ao quadrado, que aí eu consigo eliminar essa raiz. Então, ó, vou fazer isso aqui, os dois lados ao quadrado. Então, esse primeiro lado aqui da esquerda, eu vou cortar a raiz com 2 ali na parte de baixo, então vai ficar, deixa eu secar a mão, que já está começando a bater no tablet. Então, ó, vou ficar com A mais B ao quadrado mais C ao quadrado, na parte de cima no numerador. Embaixo, o VS vai ficar ao quadrado. Porque quando eu levo o quadrado ali, né, é tanto o numerador quanto o denominador, os dois. Eu só cancelei a raiz com 2 na parte de cima. Na parte de baixo não tinha nada para cancelar, então o VS vai ficar ao quadrado. E aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Porque isso aqui, na verdade, é um produto notável. A gente vai ter como se fosse A mais B ao quadrado, né? Se eu botar X mais Y para poder facilitar a visualização. Como se fosse X mais Y ao quadrado. Aí ficaria X ao quadrado mais 2XY mais o Y ao quadrado. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar A mais B ao quadrado na primeira parte, dividido por VB ao quadrado, mais 2 vezes o AB dividido por VB, que multiplica o C dividido pelo VS, que seria 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais
o quadrado do segundo, que seria C ao quadrado dividido por VS ao quadrado. Agora, né, a gente só tem que resolver essa brincadeira toda que está aqui. Para poder fazer isso, aí fica muito a critério de cada um, porque ele vai ficando cada vez mais feio aqui os nossos termos. Né? Eu vou... deixa eu pensar aqui o que é melhor de fazer. Eu acho que vale a pena pegar esse... já estou vendo o primeiro corte. Eu vou quebrar essa nossa fração em duas. Eu vou escrever da seguinte maneira. Vou botar dois denominadores aqui. Então, vai ficar VS ao quadrado e aqui VS ao quadrado também. Porque esse termo agora ele aparece dos dois lados. Ó. Aqui e aqui. Então, já é o primeiro corte. Nossa primeira simplificação. Além disso, dá para pegar esse termo que está aqui, ó, que seria o A mais B ao quadrado dividido por VB ao quadrado, e eu passo ele para o outro lado. Então vai aparecer uma subtração ali, porque depois vai ter alguns cancelamentos que eu vou poder fazer. Então eu vou ficar com A mais B ao quadrado dividido por VS ao quadrado menos, aí vem de novo, A mais B ao quadrado, só que agora dividido por VB ao quadrado. E do outro lado eu vou repetir a estrutura. Então eu vou ficar com 2A mais B, que vai multiplicar o C, e embaixo eu já tenho a multiplicação, VB vezes VS, tá? Então essa é a nossa nova estrutura. Aqui eu posso multiplicar os denominadores na esquerda e multiplicar cruzado, resolvendo essa subtração da fração. Então eu vou ficar com, vou botar aqui embaixo, VS ao quadrado, então VS ao quadrado, que multiplica VB ao quadrado. E como eu tenho uma multiplicação, eu posso colocar esses dois termos ao quadrado dessa maneira, porque aí já vai gerar um corte com o denominador do outro lado, que é o VB VS, tá vendo? Então já vou poder cortar, já vai facilitar aí um pouquinho a nossa vida. Vou repetir aqui os outros termos, A mais B vezes o C. Eu já vou fazer esse corte, ó. Vou tirar uma unidade do expoente, com o denominador do outro lado. E na parte de cima, quando eu multiplicar esse cruzado, eu tenho A mais B ao quadrado nos dois termos. Esse termo eu vou poder colocar em evidência. Então, eu vou ficar com A mais B ao quadrado em evidência, que vai multiplicar VB ao quadrado, então, ó, VB ao quadrado, menos o VS ao quadrado. Porque o VB ia multiplicar para cá e o VS multiplicar para o outro lado. Então, ficaria VB menos VS no final. Eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse 2 que está aqui, ó, expoente 2, e eu corto com A mais B lá do outro lado. Então, como é que ficou essa brincadeira que está aqui? Ó? Vai ficar aqui na esquerda A mais B, que vai multiplicar VB ao quadrado menos VS ao quadrado. E isso dividido por VS vezes o VB. As ordens aqui de multiplicação não interessam muito não, tá? Tanto faz se estiver trocado. Do outro lado, eu vou ter 2C e dividido por nada. Então tá aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar logo esse 2 que está aqui e vou passar para o outro lado. Então ele vai multiplicando ali no denominador. Então a gente finalmente tem aí o valor do C. Lembrando que o meu objetivo é fazer a distância do M1 para o ponto Q dividido pela distância do M2 para o ponto Q. Então, aqui, na verdade, a gente precisa de uma razão, tá? O que acontece? Na verdade, eu já consigo matar o exercício dessa linha de raciocínio aqui. Porque olha o que aparece aqui, ó. A mais B, que seria justamente aquela primeira distância, do ponto P até o ponto Q. Só que eu sei quem é esse valor do A. Tá vendo? Então, eu consigo substituir o A, que foi aquilo que a gente fez lá no começo do exercício. Olha o nosso A aqui. O A, faltou fechar ali o parênteses, é B que multiplica VS mais VB dividido por VB menos VS. Então, eu vou poder substituir aquela equação toda nessa posição que está aqui. Só que eu acho que para fazer isso de uma forma que seja mais simples, é melhor jogar todos os termos para o outro lado e deixar o A mais B ali sozinho, para a gente não misturar muita coisa e ficar
um pouco complicado de entender. Então eu vou pegar esse termo todo aqui do denominador e vou jogar para cá. Então vai ficar 2 VS VB. Depois eu vou fazer o caminho de volta. Então tirei daqui. E vou trazer para cá o VB ao quadrado menos o VS ao quadrado. Beleza? Então tirei ele aqui da esquerda. Para deixar lá na esquerda apenas o A mais B. Esse B que está aqui, ó, eu vou trazer ele mais para o cantinho. Beleza? Então aqui tem o sinal de mais. E agora, no lugar do A, eu vou substituir aquela expressão. Que aí eu não lembro nem qual é a expressão. Vou ter que marcar ela aqui. B, vou copiar e colar, né? Fica mais fácil. Então, no lugar do A, eu vou escrever essa equação aqui inteira. Então, copiado. E agora a gente cola nesse espacinho que está aqui. Então, colar. Pronto. Então, agora a gente tem essa brincadeira que está aqui. Eu acho que o melhor a se fazer é resolver essa soma de fração aqui na esquerda. Se eu fizer isso, vou colocar aqui o denominador, eu iria multiplicar esses denominadores e depois multiplicar cruzado. Multiplicando os denominadores, aqui na esquerda eu vou ficar com VB menos VS, e aí eu vou ficar com 1 que multiplica aquele termo, então só vou repetir. VS mais VB. E na hora de fazer a multiplicação com outro termo, eu teria mais B que multiplica, aí vai ser quem? VB menos VS. E o outro lado eu vou repetir tudo, tá? Só que como é tanto termo, eu vou de novo copiar e colar. Então, copiar e colar aqui na parte de baixo. Que eu não mexi em nada aqui na direita. Agora, o B eu posso colocar ele em evidência, tá? Colocando o B em evidência, a gente vai ter o seguinte. B, que vai multiplicar VS mais VB, mais VB menos VS, colocando B em evidência, e isso tudo dividido pelo denominador, que é o VB menos o VS. E do outro lado, a gente repete aquele termo inteiro. Então, de novo, colar aqui aquele termo. Estou fazendo nada do outro lado. Eu posso simplificar aqui o VS positivo com VS negativo. E eu vou ficar com 2VB. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? 2, que eu vou multiplicar aqui ó, depois, então vai ficar 2 que multiplica o BVB. Ficaria 2VB vezes o B, então 2BVB. E isso dividido por VB menos o VS. Eu vou poder simplificar esses dois números 2, tá? Deixa eu trazer ele para cá. Eu vou poder cortar aqui agora, graças a Deus. Tira esse 2, tira esse 2. E agora é só ajustar a nossa equação, tá? Porque já está tudo pronto. Eu posso... dá para fazer mais um corte, ó. Eu tenho aqui o VB e tenho aqui o VB também nessas multiplicações. Então agora, finalmente, vamos trocar as posições. Como eu queria o B dividido pelo C, então vou ficar com B dividido por C. A razão, o B era a distância do M1 para o ponto Q. E o C é a distância do M2 para o ponto Q. Ele queria essa razão. Agora, esse termo aqui vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar VS que multiplica VB menos VS. E isso dividido por. Aí eu vou ficar no denominador apenas com o VB ao quadrado menos o VS ao quadrado. Como na questão ele não dava a velocidade da bala como VB, eu vou apagar esse B aqui agora, tá? Então vai ficar apenas V, porque ele só dava a velocidade do som como VS. E essa é a nossa resposta final. E aí a gente fecha esse exercício. Ele é um exercício que ele é mais complicado na parte de matemática, de você ter que organizar os termos, do que fisicamente. Mas é um exercício bem complicadinho. Vamos ver aqui com que letra que a gente fica. VS que multiplica V menos VS dividido por V ao quadrado menos VS ao quadrado. A gente vai ficar com a letra VS que multiplica V menos VS dividido por V ao quadrado menos VS. Se não me engano é a letra A, né? Deixa eu até conferir aqui de novo, que é tanta letra que fica ali complicado da gente verificar. É isso aí mesmo. Vou trazer lá para cima para a gente poder ver simultaneamente os dois. Copiar e aí eu coloco lá em cima agora para a gente poder checar e colar. Trazer para cá. Vamos lá. Opa. É isso aí, ó.
VS que multiplica V menos VS dividido por V ao quadrado menos VS. Gabarito de fato é letra A. E a gente fecha finalmente esse exercício. Valeu, rapaziada! Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu, um abraço, tamo junto!